Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento de semana. Hoje, domingo, 21 horas, horário de Brasília. Temos o fechamento do que foi uma semana muito importante. O Bitcoin e as altcoins, em linhas gerais, se sustentam muito melhor do que o mercado tradicional. Temos visto força no mercado cripto em relação a SP500 e Nasdaq. Mas o que esperar para a próxima semana? Será que veremos mais um início de semana catastrófico? Ou estaremos já diante de um fundo formado? Eu quero te mostrar algo que aconteceu 3 vezes na história e está acontecendo neste momento pela 4ª vez. E pode sim marcar os fundos para o mercado tradicional e, por consequência, para o mercado cripto. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Teremos amanhã uma análise de diversas altcoins. Sim, eu separei algumas para a gente analisar hoje, mas eu peço a você, deixe nos comentários aqueles outros ativos, qualquer ativo que você quer que a gente avalie em conjunto. Pois bem, vamos começar com o fechamento da semana. O Bitcoin está se sustentando acima do fundo anterior. O mercado vem demonstrando esta força graças à correlação entre o Bitcoin e a Nasdaq. Nasdaq e SP500 que despencaram esta última semana. Estamos vendo quedas ultra agressivas. Ontem mesmo eu falei sobre o índice de medo e ganância. A gente está no nível 4. Só que o mercado cripto está acelerando em relação ao mercado tradicional. E abre a próxima semana como algo muito importante. Por quê? Os mercados internacionais estão sangrando e hoje a gente abre o mercado futuro. Existe uma expectativa negativa em relação à abertura dos mercados futuros. E muitos estão afirmando de forma categórica, se os mercados tradicionais caírem muito mais essa semana e este gráfico que pega a relação entre o Bitcoin e a Nasdaq subir, o Bitcoin poderá se sustentar. E isto colocará o Bitcoin em um novo marco, em um caminho novo, em que investidores entendem o Bitcoin como um ativo totalmente descolado dos mercados tradicionais. Isso seria maravilhoso, isso seria ótimo, mas eu ainda sim entendo que existe uma correlação. E é por isso que eu quero te mostrar um dado que eu puxo do mercado tradicional e que pode colocar um sorriso no rosto de quem está esperando mais altas. E eu vou te mostrar ele neste exato momento. Vamos lá. Nós temos aqui o gráfico de Nasdaq e nós estamos vendo quedas bem agressivas. Quedas que são muito fortes, como a de 2008, de 2018, o crash do Covid e a gente tem aqui até o crash das tarifas de Donald Trump. Estamos vendo quedas cavalares que são raramente presenciadas pelos investidores. E a gente está vendo algo que tem chamado bastante atenção, porque a gente está em níveis que não são vistos em muito tempo. Níveis que casam o RSI, que é o índice de força relativa no gráfico semanal, e o índice de medo e ganância, que também está atingindo níveis muito baixos. Recordes de queda livre. Se você assistiu ao meu vídeo de ontem, você sabe exatamente do que eu estou falando, se a gente está tratando de Fear and Greed Index, ou seja, o índice de medo e ganância. Este índice está praticamente no zero. Níveis atuais mostram medo mais extremo do que na pandemia, do que no crash de 18 e
do crash do subprime 2008. Hoje até comentaram, na verdade ontem comentaram no YouTube acerca da grande aposta, do Big Short. E 2008 foi tão agressivo que muitos filmes saíram em Hollywood falando justamente do crash de 2008. Hoje nós estamos vendo um mercado com mais medo do que a gente viu naquela época. Acredite se quiser. E a queda naquele período foi muito maior. Por que isso aconteceu e está acontecendo? Eu falei ontem e reafirmo hoje. A mudança brusca de praticamente estarmos em topos de ciclo para quedas ultra agressivas foi muito pequena. A velocidade foi muito rápida e o espaço de tempo foi muito pequeno. E é por isso que a gente está vendo um ponto tão crítico. Mas o que a gente tem em comum para esses períodos? Fundos. Sim, eu entendo que a gente não pode cravar fundos, que a gente não pode falar já atingiu, agora é compra, all-in. É óbvio que a gente não vai falar isso. Mas a gente tem que entender que com o mercado tradicional se aproximando de um fundo e o Bitcoin mantendo essa força em relação à Nasdaq, nós teremos uma probabilidade elevada de ver, mesmo em um respiro do mercado tradicional, se a gente mantiver esta correlação com o Bitcoin mais forte, poderemos ver sim o início de um movimento de aceleração. Só que antes da gente falar isso, vamos verificar os dados? Temos crash do subprime, crash de 18, crash Covid e crash de tarifas. Atingimos em 2008 o RSI mais baixo que a gente viu em décadas, nível 18 do semanal, sobrevenda. Atingimos em 2008 a sobrevenda semanal, beliscou, chegou lá, pumba, subiu. Em 2020, a mesma coisa aconteceu, beliscou, pumba, tchau. E posteriormente, eu pulo sim o período de 22, porque a gente não atingiu níveis de medo tão extremos, mas aqui, hoje, a gente vê o RSI semanal atingindo também sobrevenda. Isso raramente acontece. Para o mercado cripto, compras muito boas, já marca isso aí para o bear market, compras muito boas de longo prazo são feitas no Bitcoin quando ele atinge o RSI semanal em sobrevenda. Raramente acontece, mas quando acontece, a gente acaba vendo ótimas oportunidades. Se a gente pega o RSI semanal super extremo e combina com o medo extremo, e o medo é um catalisador de oportunidade, porque ninguém quer comprar no medo, ninguém compra naquele ponto em que todo mundo acha que o mercado seguirá derretendo, mas historicamente também é um período de grande oportunidade. E nós vemos aqui, eu vou até colocar uma linha horizontal, que o ponto em que nós estamos é um ponto, eu vou deixar uma linha contínua, é um ponto que foi atingido pouquíssimas vezes. A gente atingiu, olha só, em 2008, em 18, em 20 e agora. O que nós estamos percebendo? 2008, 2018, 2020 e no período atual, nós atingimos RSI semanal extremo, atingimos também o medo em níveis abaixo de 10, foi 6, foi 8, foi 4, que é o ponto atual, e isto aqui, esta confluência de indicadores somado ao VIX, que é o índice de volatilidade que a gente mostrou na sexta-feira, combinados, marcaram fundos.
Se a gente teve eventos históricos que tiveram um impacto, sendo extremamente sincero, um impacto muito pior de forma prática, e com a combinação desses indicadores marcaram fundo, existe uma probabilidade sim a gente estar marcando fundo ou estar até próximo da formação desse fundo. E por que isso é importante para o mercado tradicional? Porque existe sim uma correlação. Mesmo que o Bitcoin esteja se desacoplando do mercado tradicional, ainda existe uma pressão. Não se engane, se o mercado continuar a cair, o Bitcoin tenderá a cair e não a subir. No entanto, o movimento de respiro do mercado internacional ou até a marcação do fundo com um ativo que está mais forte do que os mercados tradicionais poderá marcar o fundo ascendente para o mercado cripto. E aí sim, a gente pode acabar vendo o rompimento do padrão de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. A gente pode acabar vendo o rompimento para cima, sim. Mas é claro, não vamos nos enganar. A gente tem que olhar para 91 mil dólares como resistência. E o suporte? Adivinha? É 80 mil, 76 e 72. Eu venho mostrando que no curto prazo a gente tem sim esta dúvida. Sim, a gente não pode cravar um movimento no curtíssimo prazo, mas a gente pode aproveitar. E se você está me acompanhando, você sabe que a gente tem hedges de posição, de proteção, uma carteira sim montada, uma carteira construída, uma carteira que está aumentando conforme a gente tem oportunidades. A gente vem trabalhando com o nível máximo de estratégia e responsabilidade para com o médio a longo prazo, sem, obviamente, aproveitar essas oportunidades de curto prazo. Espera aí, tem um ponto. Eu estou falando que você está me acompanhando, mas se você não estiver me acompanhando, o que você pode fazer para ter acesso a tudo que eu falo diariamente? É simples. Basta você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like. Isso também ajuda muito o canal a crescer. Estamos diante de um cenário histórico. Mas é importante que todo mundo se prepare sempre para todos os cenários. Para o melhor cenário e para o pior cenário. Eu não posso ser mais enfático aqui do que eu já venho sendo. E sim, eu entendo que nem todo mundo está me acompanhando, mas agora você pode me acompanhar. Esteja pronto para o cenário otimista e o pessimista. Por quê? Porque o curto prazo ainda está em aberto. Nós temos que ser responsáveis e lembrar sempre que medo extremo é oportunidade. Quando o mercado abre espaço para o curto prazo, a gente pode fazer hedges de proteção, operações contra a tendência, aumentar o nosso caixa. Importante, assista a aula de caixa infinito aqui na descrição do vídeo. Ela vai te ajudar bastante. A gente deve, sim, capitalizar nesse curtíssimo prazo. E é o que a gente está fazendo. Sem esquecer dos planos. Plano A, plano B, plano C, plano D. Sem tentar adivinhar o que a gente vai ver nas próximas 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Foca no longo prazo porque o macro segue bullish. Acredite se quiser, segue ultra bullish. E a gente não pode se enganar, o Bitcoin está muito mais forte do que Nasdaq. O que é maravilhoso para quem está investindo nesse mercado, principalmente no momento atual. Se você quer atualizações bem objetivas e diretas do mercado, porque a gente vai trazer atualizações da abertura dos mercados, do fechamento semanal, da abertura oficial dos mercados amanhã, já dá uma olhadinha na descrição desse vídeo também. Entra lá no nosso grupo geral, tem muita informação. Eu passo muita informação de qualidade diariamente. E qualquer atualização extremamente importante, eu também vou colocar neste grupo. Grupo do Telegram geral, participe, o link está na descrição do vídeo.
Agora, se você quer ter acesso a uma quantidade de informações, planos, estratégias, metodologias, muito mais conhecimento, aulas que te dão base, suporte 1 para 1. Com quem? Comigo! Você quer ter acesso à minha carteira? Você quer ter acesso às minhas operações no mercado futuro? Seu lugar é no Grupo Premium e Grupo do Desafio, 2 grupos fechados, em que a gente entrega tudo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso completo aos nossos programas de conhecimento lá no Telegram. 2 grupos do Telegram fechados. Prêmio e Desafio. Quer mais informações? Basta você acessar este grupo aqui, que está no link da descrição. Vai na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Se a gente está de olho no mercado tradicional e está correlacionando o movimento do mercado como um todo em confluência com o mercado cripto, que sim, está em aberto no curto prazo, mas não está aberto a avaliações no longo prazo, porque a gente segue na tendência de alta, a gente também tem que olhar para quem? Adivinha? Quais são os ativos de altíssimo risco? Sim, são de altíssimo risco, mas que podem abrir oportunidades, principalmente nos pontos atuais. Bom, você sabe quais são. São as altcoins. Então vamos olhar as altcoins, vamos analisar. Será que tem oportunidade? Será que já era? Será que tem ativo que está bom, ativo que está perigoso? Vamos falar sobre isso neste exato momento. Mas lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base em análise e estudos. Faça a sua própria avaliação. Faça o seu dever de casa. Estude. Pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E não esquece, estuda os projetos também que a gente traz aqui, porque a gente só traz uma leitura gráfica. É importante que você conheça os projetos a fundo antes de tomar decisões de investimento. Pois bem, vou analisar os ativos que você pediu. Se você quer outros ativos, comenta aí que a gente vai analisar amanhã também. SUI, não, na verdade é SEI, VET, Pendle, Zilliqa, NIR, XLM. Vamos à avaliação. Não gosto desse movimento porque em SEI temos aqui o que a gente pode considerar um suporte. Vamos deixar suporte em vermelho. Perdeu. Você vê que ele teve toda a movimentação, rompimento, teste. Explodiu. Suporte, 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 acelerou, perdeu os fundos, topo descendente, pivô de baixa. Esse pivô de baixa não é bacana. Esse pivô de baixa no mensal também não é bacana. Então a gente está num ponto que não é interessante para SEI. Não tem retrações de Fibonacci, muito menos se a gente considerar este movimento todo aqui, a gente não tem uma área de retração plausível. Eu não vejo um ponto de suporte saudável para SEI. A gente tinha em SEI este ponto, foi uma perda de suporte, que já tinha, sim, sido recuperada, mas a gente estava numa área ainda crítica, poderia até ter uma validade. A gente teve uma semana posterior, mais ou menos, vamos romper, agora vai. Simplesmente nem chegou perto da resistência, já rejeitou e a gente segue em baixa. Preocupações aqui é que ele tem essa continuidade de baixa e vai buscar a faixa de 0,09. Então quem está investindo neste ativo, agora, quem está considerando investir nesse ativo, tem que ter máxima cautela. Luan, mas não tem uma cunha aí? Tem. Aparentemente, a gente tem uma cunha, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Você vê que ele está até tendo uma perda desta cunha. Se não conseguir se recuperar entre amanhã e a próxima semana, como um rompimento sem continuidade, as coisas poderão ficar bem difíceis para SEI. A gente está vendo aqui, o Bitcoin está numa cunha também. Só que, olha só, perde os fundos,
sem continuidade, ó, perde os fundos, sem continuidade, perde os fundos, sem continuidade. Poderemos ver um movimento mais agressivo, mas normalmente isso é um padrão que, sem continuidade, de forma repetitiva, nos leva ao rompimento para cima, maior probabilidade. Não é o que estamos vendo em SEI. Ó, perdeu os fundos sem continuidade. Perdeu os fundos, era para ser sem continuidade, falhou e já está novamente neste fundo. Tá? Então, o que a gente quer ver? Um ímpeto para SEI e até um rompimento. Investidores aguardarão este movimento de recuperação para aí sim, em um pullback, a gente ter o fundo ascendente que abre espaço para novas movimentações de alta. Neste ponto, eu sou extremamente sincero, eu acho muito difícil compras, porque não existe uma justificativa com nenhum tipo de suporte. Luan, eu amo SEI é o melhor projeto que existe. Tudo bem, você pode fazer um DCA, se você tiver hiper mega bullish para o projeto. Caso contrário, eu aguardaria esse cenário. Infelizmente, para quem é investidor de SEI, o negócio não está muito interessante. Mas, obviamente, isso não é o fim do projeto nem nada do gênero. A tendência com o mercado em alta é que este tipo de projeto, se ele de fato entregar valor, ele tenha uma movimentação justamente como esta aqui. Mas no momento está um pouco perigoso. Somente o investidor com perfil ultra mega bullish, agressivo para este projeto é que vai estar comprando. Que também pode ser as melhores. Acabam sendo, as melhores oportunidades. Mas o nível de risco não pode ser ignorado. VET, outro projeto. Estava bem, estava se sustentando, tá? Como você pode ver aqui. Ele estava numa sustentação, estava num round bottom, atingiu uma área extrema, foi e voltou. A partir da semana de 24 de março, a gente começou a falhar. Então isso aqui está virando o quê? Uma perda até do padrão de round bottom, um reteste nele como resistência e agora a gente pode acabar vendo um pivô de baixa se a gente fechar abaixo, de 0,02. Se isso acontecer, a maior probabilidade será buscarmos 0,015. Compras em VET? Não. Eu aguardaria uma recuperação pelo menos desta linha de tendência de baixa em vermelho. Tá? Porque este foi um ponto bullish acima e de resistência abaixo. Então a gente está sofrendo uma pressão de venda, uma vez que a gente está abaixo dessa linha vermelha. Então, investidores mais conservadores irão aguardar um topo e um fundo ascendente acima dessa linha, o que começa a ficar interessante em 0,025 para VET. Pendle, ativo que está em uma faixa bem diferente destes outros que a gente apresentou. Vou colocar no gráfico de 3 dias para ficar mais claro. Olha só o que Pendle fez. Pendle está, ao que tudo indica, repetindo o passado. A gente teve quedas, recuperação, rompimento do padrão, teste. Acho que no 2 dias fica mais claro. Ó, rompimento, teste. Rompimento, teste. E estamos vendo uma sustentação, o que abre espaço para que Pendle tenha uma aceleração. As melhores oportunidades de compra apareceram aqui. Então, eu aguardaria uma decisão do mercado. Por quê? Para o Bitcoin. Por quê? Porque a gente acelerou, corrigiu, chegou perto de 50%, não chegou a perder 38,2% de forma confirmada e teve uma aceleração, o que coloca este movimento como uma bandeira de alta, tá? Essa correção. E agora a gente abre espaço para buscar faixas superiores. No entanto, se a gente traça um Fibonacci deste movimento como um todo, poderíamos sim formar aqui uma alta um pouco maior, poderemos formar aqui um ombro cabeça-ombro inverso.
Para mim, este seria o novo ponto de compra para quem está interessado em Pendle. Mas esse é um ativo extremamente saudável e que está se demonstrando muito resiliente diante de uma movimentação tão desafiadora para o mercado como um todo. Vamos para a Zilliqa. E Zilliqa também está em uma cunha descendente. Deixa eu colocar no gráfico de 2 semanas, talvez fique melhor. Olha só, a gente está aqui no gráfico de 2 semanas, mas o semanal também é válido. A gente está numa linha muito importante para a Zilliqa. Por quê? Precisa de uma reação. Estamos no fundo da cunha, no ponto limite e numa área de suporte. Ah, Luan, extrapola um pouco, tá bom. Estou extrapolando aqui os suportes. Veja que a gente está no suporte extremamente crítico. A gente não pode perder esses suportes, porque se perder a gente abre espaço para desvalorizações maiores. Primeiro ponto abaixo vai lá para 0,0078. Só que se a gente tiver uma sobrevida aqui, isso começa a aumentar a probabilidade de a gente buscar esta área. E lembro, esse é um padrão que normalmente rompe para cima, cunhas descendentes. Então, esse é um movimento interessante. O Ultra Hiper Master Blaster agressivo com Zilliqa pode fazer um DCA. Mas o conservador vai aguardar o quê? Um movimento de reação e um fundo ascendente. Neste fundo ascendente, você abre-se a oportunidade de comprar e surfar uma alta. Que sim, pode ser uma alta até aqui, ou uma alta bem mais elevada, dependendo do cenário para o ativo. Então, fique de olho, porque este é um ativo que está numa faixa também, que pode ser oportuna para alguns. Nier está na boa e velha cunha descendente. Acho que fica mais claro no semanal. Olha só, cunha descendente. Não perdendo o ponto de 2,13, tá maravilha. Então, cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Sou conservador? Aguardo o rompimento. Fundo ascendente, e aí sim você tem uma oportunidade de compra. Não vejo compras neste ponto com o semanal fechando em algumas horas, mas é uma área em si ainda saudável para Nier. E XLM também é um ativo que está em uma cunha. O que não me agrada, que ele está abaixo de 618. Tem que sustentar a faixa de 0,22. Se perder, começa a ficar mais extremo, mas em linhas gerais, ele segue saudável. É uma correção que a gente já vem falando há muitas semanas, depois de uma movimentação ultra agressiva de alta. E agora, quem é investidor e está de olho em XLM, pode considerar um rompimento. Eu acho que seria o mais saudável. Rompimento, recuperação dessa faixa de 0,30 cents, corrige e aí sim isso abre espaço para mais movimentações de alta. Fique de olho em XLM, pode abrir oportunidade para você. Sem esquecer de monitorar o Bitcoin, porque ele é o farol do mercado. Mas não se esqueça, essa semana promete e você tem que estar preparado para tudo. Fica atento, a gente volta a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.